Fala turma, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do nosso Clube da Aprovação. Como é que vocês estão? Nós estamos aí há uma semana sem trazer conteúdos para vocês. Eu estava viajando, estava curtindo minhas férias, mas estamos de volta aqui nas quintas-feiras, pontualmente ao 12h12, tá bom? Para trazer para vocês um conteúdo super relevante que vai ajudar vocês a ser aprovado em concurso público. Por quê? Porque aqui eu ensino vocês a aperfeiçoarem as técnicas de estudo, a desenvolverem técnica de estudo. Não adianta só sentar e ler conteúdo, não adianta só assistir videoaula. Vocês precisam aprender a aprender. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Eu preciso que vocês me digam aí se estão me ouvindo bem, tá? Para que a gente possa começar de uma vez por todas aqui a falar sobre esse tema super relevante, que é café e estudos, ajuda ou atrapalha? Tá? Então, pessoal, se você quer realmente melhorar sua capacidade de aprovação, você está no lugar certo, né? Tá filé demais. Show de bola, Lucas. Então, pessoal, todo nosso conteúdo aqui, onde você recebe as melhores informações para se preparar para os melhores concursos públicos, é baseado sempre em evidência científica, tá? É tudo baseado em artigos científicos, os mais atualizados possíveis, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Boa tarde, Cristine, tá? E lembre-se que os nossos conteúdos aqui não têm nenhuma relação com empirismo, com achismo. Tudo é baseado em evidência científica. Eu leio muitos artigos, mastigo todo o conteúdo e trago aqui de uma forma bem didática para você. Aí você me pergunta, Rafael, o que é que nós aprendemos aqui do nosso Clube da Aprovação? Lembrando que é toda quinta-feira às 12h12, tá? Nós aprendemos como controlar a ansiedade através de técnicas científicas, a entender os tipos de memória, a combater o esquecimento do conteúdo, como combater a procrastinação, como lidar com o excesso de sono, ter foco, disciplina, concentração, enfim. Rafael, para quem é esse Clube da Aprovação? Para quem está iniciando sua preparação para concurso público, quem está perdido, sem método, sem planejamento, para quem já fez concurso público, foi reprovado e está pensando em desistir, não saia daqui porque você vai aprender muita coisa. E para quem não é este clube, para quem está atrás de fórmula mágica, para quem está atrás de milagres. Pessoal, se você já acha que sabe de tudo, você acha que está aí precisando só de uma fórmula mágica, esqueça, porque o nosso conteúdo não é para você. Você que está aí terceirizando a culpa, né? Ah, eu reprovei porque fulano, não. Você que terceiriza a responsabilidade da sua vida, vá assistir outra coisa. Você que acha, né, que já sabe de tudo, você que não está aberto a novas informações, infelizmente o Clube da Aprovação não é feito para você. Então bora lá estudar. Café e estudos, ajuda ou atrapalha? Primeiro de tudo, quem está me assistindo, quem gosta muito de tomar café, levanta a mão. Quem me acompanha sabe o quanto eu aprecio café, quase um viciado em café. Tá? Mas existem, pessoal, algumas particularidades que nós precisamos aprender, tá bom? Se você quiser realmente tirar um melhor proveito dessa substância. Afinal, a cafeína é uma das substâncias que é mais envolvida em mitos e verdades. Olha a Cristiane dizendo, eu também sou, eu aprecio muito o café. Mas dependendo da forma como usemos café, ele pode trazer um melhor resultado no nosso dia a dia, nos dando mais energia, foco, concentração. Inclusive para quem não gosta, como o Lucas está colocando aí, pode começar a gostar, já que pode encontrar na minha aula de hoje um sentido, um significado do porquê tomar café. Dependendo da forma como você o utiliza, ele pode melhorar o seu rendimento nos estudos. E dependendo da forma como você o utiliza, ele pode lhe prejudicar. Não só nos estudos, mas no seu dia a dia, pessoal. Então,
esse alimento, esse produto, ele é envolvido em muitos mitos, em muitas verdades. Algumas dúvidas comuns são: qual é o melhor horário para tomar café? Existe um melhor horário para tomar café? Eu vou ensinar tudo aqui a vocês hoje, né? Se é verdade que podemos ou não tomar café à noite, se eu posso tomar café antes de dormir, se existe alguma relação entre cafeína e ansiedade. Mas antes de tudo é preciso conhecer os efeitos da cafeína no seu próprio corpo, tá? Para aí sim a gente começar a aproveitar os reais benefícios dessa substância sem que ela nos faça mal, sem que ela interfira no nosso sono. É muito provável que você passe o dia todo aí cansado, tá? Dias, semanas, meses, e isso possa estar sendo ocasionado em decorrência de uma má qualidade de sono que talvez você nem tenha percebido de fato ainda, e isso pode ser culpa da forma como você usa o café, né? Se ele pode interferir no seu sono, ele pode interferir na sua aprendizagem, na sua memorização, ele pode causar dependência. O café está a nosso favor, se a gente souber ingerir e lidar com ele. Rafael, existem benefícios da cafeína para quem está estudando? Existe sim, pessoal. A cafeína ela é responsável, como eu já disse, dependendo da forma como a utilizemos, por melhorar a nossa performance, tanto física quanto mental. Os benefícios do café para quem é estudante podem ser os mais variados possíveis, porque ele é uma substância psicoestimulante. Os tipos de benefícios são melhorar sua atenção. Ora, se você está estudando para concurso público, seleção, residência, qualquer outro tipo de prova, você vai se submeter a um exame amanhã, daqui a uma semana, você precisa ter uma maior capacidade atencional. Quanto maior sua capacidade de atenção ao conteúdo que você está lendo, à aula que você está assistindo, mais você vai memorizar aquele conteúdo, é lógico. Então, se a cafeína bem utilizada, ela pode melhorar a sua capacidade de atenção, bem como a sua capacidade de concentração. Você precisa estar o mais concentrado possível diante de uma nova tarefa, por exemplo, e principalmente a sua capacidade de memorização. Você precisa ter lembranças do conteúdo que você está tendo contato hoje, daqui a um mês, 2, 3 meses, por exemplo, quando você vai se submeter a um concurso público. Então o processo da cafeína ele funciona de forma muito simples. Quando acordamos, nossas células elas vão fazendo inúmeros trabalhos, como por exemplo respiração celular, produção de hormônios, de proteínas, aminoácidos, enfim. Nossas células vão produzindo energia para que você faça todas as suas funções diárias no seu dia a dia. Leitura, né, movimentação do seu corpo, conversar com as pessoas, escutar alguém. O resultado desse metabolismo é uma substância chamada de adenosina. Então, quanto mais você realiza suas atividades no seu dia a dia, mais você vai produzindo uma substância chamada de adenosina. Então, ao longo do dia, a adenosina vai se acumulando. É como se você estivesse acumulando urina na sua bexiga, tá? É mais ou menos da mesma forma que vai acontecendo. Então, o mesmo acontece com a adenosina. Ela vai se multiplicando, ela vai sendo produzida ao longo do dia por suas células. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você exercita sua capacidade mental, sua capacidade cognitiva, mais você vai produzindo adenosina. O acúmulo de adenosina, ela, com o passar do tempo, vai gerando uma manifestação que você conhece com o nome de cansaço. Então, quanto mais o seu corpo está cansado, significa dizer que você tem um alto teor de adenosina. À noite, pessoal, a adenosina está no seu nível máximo. Isso sinaliza para o organismo que é hora de parar. Então, quando você está cansado ali, inclusive em alguns momentos do dia, em alguns marcos do dia, como 11, 12 horas da manhã, por exemplo, 1 hora da tarde, é muito importante você dar pausas, principalmente para tirar alguns momentos de soneca. À noite, você vai precisar dormir. Isso é fundamental, tá?
Porque se você não dormir, você não vai conseguir eliminar a adenosina. É no sono que você elimina a adenosina, para no dia seguinte você acordar e viver esse novo ciclo. Então você vai trabalhar de novo, vai pensar novamente e vai continuar produzindo adenosina. À noite você precisa parar, literalmente. Diante disso, você precisa dormir. E aí algumas pessoas que estão, por exemplo, na iminência, próximo aí de um concurso público, não querem dormir. Pessoal, se você não dorme, você não consegue eliminar a adenosina. Logo, você fica cansado, sua capacidade de atenção é quase zero, sua capacidade de concentração é muito baixa, sua capacidade de memorização é insignificante, ou seja, você que está se preparando para concurso público, você não dorme, você tem uma alta produção de adenosina, você não memoriza o conteúdo, você só está estudando, você está realizando um esforço inútil. Por isso, pessoal, nós temos que ter cuidado com a tomada de café. Porque as pessoas que estão cansadas, ao invés de quererem fazer uso de substâncias psicoestimulantes, como alguns fármacos e até mesmo cafeína, a cafeína, qual é a função dela? É bloquear, tá, os efeitos da adenosina. Então, a cafeína ela vai evitar que a adenosina faça efeito no seu organismo. No entanto, vai chegar um momento que a cafeína não vai conseguir produzir esse bloqueio, tá? E aí vem os malefícios da cafeína, porque ela vai chegar, é como se você estivesse em cima de um cavalo, muito cansado, quisesse, ao invés de parar para descansar você e o cavalo, você quisesse continuar chicoteando esse cavalo. De imediato você vai fazer algum efeito aí no cavalo, mas vai chegar uma hora que o cavalo ele vai literalmente cair, você não vai conseguir gerar nenhum efeito mais desse chicote. É do mesmo jeito em você está super cansado e ao invés de descansar você faz uso de substância psicoestimulante. Chega uma hora que a cafeína não consegue mais bloquear o efeito da adenosina. Ou seja, pessoal, você está fazendo um esforço inútil, prejudicando assim o seu organismo, tá? Diante disso, você vai ter baixa capacidade de concentração, vai ter aumento da ansiedade, vai ter baixa capacidade de atenção, de concentração, de memorização. E outra coisa, com o passar do tempo, a cafeína vai provocar dependência física no seu sistema nervoso central. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma classificação de dependência química quando se fala em cafeína. Eu esqueci agora o número, tá? Existe um código internacional dentre as doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde. Então existe um código para pessoas que têm dependência da cafeína. Por isso o seu consumo deve ser moderado. A cafeína ela atrapalha os seus estudos na medida errada, quando você faz uso dessa substância de maneira errada, e isso vai afetar vários aspectos da sua vida, não é só para você que está estudando. Pode ocorrer também um fenômeno chamado de tolerância, em que a pessoa ela precisa de doses cada vez maiores para poder sentir o efeito da substância no corpo, né? Algo próprio de aí o que nós chamamos de dependência química. Então você vai precisar cada vez mais de cafeína, numa dose cada vez maior, tá? Muitas pessoas que estão aqui me assistindo provavelmente digam: Rafael, eu nunca senti isso. Pessoal, a sensibilidade do efeito da cafeína ela é gerada por uma condição genética. Por exemplo, eu tenho uma sensibilidade bem alta à cafeína, talvez o que não seja aí do seu organismo. Então, cada pessoa vai ter as manifestações, né, da cafeína conforme a sua condição genética, mas algumas pessoas que já estão nessa dependência, em que a substância já está trazendo alguns sintomas afetando vários aspectos da sua vida, podem causar irritabilidade, nervosismo, insônia,
tontura, problemas cardíacos como arritmias cardíacas, dor no estômago, irritabilidade no humor, confusão mental, alterações de comportamento, aumento da frequência cardíaca. É fundamental, pessoal, que a gente tenha cuidado no uso da cafeína. Outra coisa muito importante que você precisa saber é com relação às substâncias que possuem cafeína e que talvez você faça uso. Alguns atletas, alguns estudantes gostam de fazer uso da cafeína em cápsula. Então tenha muito cuidado, porque a dose, né, dessa cafeína em cápsula, ela costuma ser muito alta. Então quanto maior a dose, maiores são os efeitos no seu organismo. Evitem também não usar o café, né, quando você esteja cansado. Tá bom? Isso é fundamental para você que está, por exemplo, estudando para concurso público. Pessoal, cansou. O único tratamento para cansaço é descansar. Cansaço se resolve descansando. Você que está cansado, que está dormindo pouco, precisa procurar uma forma de descansar, ao invés de estar tomando substâncias psicoestimulantes. Tem gente que vem me perguntar: Rafael, eu ando muito cansado, o que é que eu tomo? Você toma nada, você tem que descansar. Rafael, eu começo a estudar e fico com sono. Você precisa dormir. Isso é sinal de que você está dormindo pouco, está dormindo com má qualidade, talvez de forma imperceptível, de forma inconsciente. Inclusive, nesse caso, você que tem aí muitos picos de sono durante o dia, que estão afetando sua produtividade no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida como estudante, procure um profissional especialista em sono, porque com certeza ele vai detectar que você acha que está dormindo bem à noite, mas na verdade você não está dormindo bem à noite, você não está passando pelas 4 fases do sono. Existe alguma fase do seu sono que é dividida em sono REM e sono não REM, que estão sendo afetadas de alguma forma, e isso está lhe levando à exaustão. Então, você não pode dar continuidade ao uso de substâncias psicoestimulantes como o café. Você não pode usar a cafeína em excesso, porque ela vai prejudicar em todos os aspectos da sua vida. Tá bom, pessoal? Então tenha muito cuidado com isso. Quais são os malefícios do café quando utilizado de forma inadequada? Dependência química, sintomas físicos, sintomas mentais, prejudica o seu sono, aumenta a sua ansiedade, tá? A Sheila pergunta aqui, então o café seria mais para maior concentração e não para tirar o cansaço? Como eu disse aqui no começo, Sheila, no começo o efeito da cafeína ela consegue até tirar o cansaço, porque ela bloqueia o efeito da adenosina. Agora, se você tem muita adenosina no seu organismo, ou seja, se você está muito cansado já há vários dias, a cafeína não consegue mais fazer esse efeito. A única coisa que ele vai fazer é causar dependência química, porque eu tenho muita adenosina, eu tenho que eliminar a adenosina do meu organismo, e a única forma mais eficaz de eliminar a adenosina é descansando. É o processo do sono que faz a eliminação, a purificação do seu cérebro. Ele faz o líquido linfático, o líquido cefalorraquidiano do sistema nervoso central, ele só faz a limpeza do seu sistema nervoso central quando você dorme. Tá? Não é com cafeína, é quando você dorme. Então você precisa dormir para que ocorra a limpeza, a purificação do seu sistema nervoso central, incluindo a eliminação da adenosina. Então a cafeína ela faz um efeito por pouco tempo. Depois você não consegue mais, e aí começa a ter algumas manifestações clínicas da sua dependência, do seu excesso, como até mesmo a ansiedade, que quem está estudando para concurso público sabe o quanto a ansiedade nos prejudica. Então a galera que acha que dormir é perder tempo e é melhor viver de café, tá errado. Você está se prejudicando, está destruindo sua capacidade de memorização, tá destruindo sua capacidade de atenção, de concentração, de foco, tá ficando irritado, tá aumentando os seus níveis de ansiedade, que podem piorar a sua condição e lhe levar inclusive a ter uma depressão. Então eu preciso usar a cafeína, tá? Mas de forma adequada. Eu tenho que ter cuidado. Eu não posso usar a cafeína de forma excessiva. Rafael, por exemplo, tem muita gente que me pergunta quantas xícaras, de café no máximo por dia eu devo tomar. Pessoal,
Como eu já disse aqui, no geral, cada pessoa tem o seu efeito. O efeito da cafeína no nosso organismo é variável geneticamente. Estudos, em geral, mostram que adultos jovens podem se beneficiar com no máximo 400 miligramas de cafeína por dia, o que dá aproximadamente aí 3 xícaras de café por dia. Mas aí depende da quantidade, de como esse café ele é produzido, né? Então, o efeito depende muito de cada organismo. É importante, tá certo, que você se perceba, que você conheça o efeito da cafeína no seu organismo, como você fica a partir de quantas xícaras eu começo a ficar um pouco mais alerta, mais ansioso, né, um pouco mais agitado, que tipo de café me faz bem, que tipo de café me dá aí um maior problema atencional, de concentração. Tá bom, pessoal? Qual o horário do dia que eu percebo, e aí eu preciso me perceber, qual é o horário do dia que eu percebo que o café traz melhores benefícios? Qual é o horário do dia? À noite, por exemplo. A maioria dos estudos comprovam que não é recomendado, se você quer dormir bem, não é recomendado você tomar café após as 5 horas da tarde, porque a meia-vida do café demora aí aproximadamente 5 horas. Então você vai ter 5 horas para eliminar metade da cafeína que você fez uso, né? O que, se você tomar 5 horas da tarde, a cafeína máxima, o pico máximo de ação dela vai demorar aí até umas 9 horas da noite. Então você tem que ter cuidado, porque isso vai afetar o seu sono, como eu já disse, que é essencial para que você possa aprender, pessoal. Quem quer aprender, quem quer memorizar o conteúdo e lembrar do conteúdo estudado, principalmente no dia da prova, precisa descansar, precisa dormir. Inclusive hoje eu fiz uma postagem sobre a importância do descanso, né, dos intervalos entre os estudos, 10, 20 minutos, que ajuda bastante a melhorar a capacidade de memorização, a solidificar realmente o conteúdo estudado e você lembrar dele por muito mais tempo. Tá no meu Instagram, depois dá lá uma olhada, porque eu postei lá a informação de um artigo científico super relevante. Se não me falha a memória, inclusive, essa pesquisa ela é de 2012 ou é 2014. Né? Então, para saber a quantidade de cafeína que você vai fazer uso, qual é o melhor horário para você, quantas xícaras, por exemplo, de café eu devo tomar, qual é o melhor café que eu devo tomar, é essencial que você se perceba, tá? Que você se conheça. Mas eu não recomendo você fazer uso de, no máximo, o recomendado, inclusive cientificamente, é que você faça uso de no máximo 400 miligramas de cafeína por dia, o que dá aproximadamente de 3 a 4 xícaras. Rafael, qual é o melhor horário para tomar café? Mais uma vez, cada pessoa tem o seu padrão genético de tolerar a cafeína. É a partir desse conhecimento que nós podemos falar quais os melhores horários. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é antes de estudar, se é quando você está estudando, se é depois. E cada pessoa tem a sua sensibilidade. Muito do que eu falei aqui, dos problemas, inclusive dos benefícios, talvez não seja, né? Não traga os malefícios, os problemas, os prejuízos e os benefícios não afetem a sua vida, mas de outras pessoas afetam, porque isso é orientado geneticamente. Cada pessoa, cada indivíduo tem um efeito diferente da cafeína sobre o seu organismo e isso é orientado geneticamente. Essa sensibilidade é de cada um. Então, tomar café no horário do estudo pode ser interessante para alguns e pode ser prejudicial para outros. Mais uma vez, perceba como o seu organismo funciona, porque se você não perceber, é muito provável que a cafeína esteja prejudicando a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de memorização. É muito provável que para alguns a cafeína esteja sendo responsável por aumentar os seus níveis de ansiedade. Tudo manifestações clínicas, tudo sintomas que estão afetando o seu rendimento nos seus estudos, pessoal. Então a gente tem que eliminar tudo que nos atrapalha, tudo que é prejuízo, para que eu possa melhorar o meu rendimento nos estudos e assim aumentar a minha chance de memorização, tá bom? Então, tenha cuidado, o excesso de cafeína pode estar sendo um tiro no seu pé.
Tem gente que faz uso de cafeína dizendo, eu vou fazer uso de cafeína, eu vou tomar café, eu vou tomar aí uma garrafa toda de café, porque aí eu vou ter mais atenção, eu vou ficar mais alerta. Pessoal, é esforço inútil. Se você está lendo muito, estudando muito, isso não é sinônimo de aprender muito, tá? Então, estudar não é sinônimo de aprender. Você pode estar realizando um esforço excessivo de maneira inútil. Por isso que é muito importante você saber gerenciar muito tudo aquilo que você faz uso no seu dia a dia. Uma das perguntas também muito comum é, Rafael, depois do almoço, a gente pode fazer uso do café, eu gosto ali. Pessoal, com relação à sua capacidade de concentração, foco, não necessariamente que vá sofrer alguma alteração. Contudo, alguns nutrientes do seu alimento podem ser afetados em termos de absorção, como por exemplo a vitamina C e o cálcio, tá? Então aí existem estudos que não recomendam você fazer uso da cafeína após o horário do almoço. O ideal é que você dê um intervalo aí, almoçou, fez alguma alimentação, você dê um intervalo de 30 a 40 minutos para que a cafeína não afete a absorção de alguns nutrientes dos alimentos. A Cristiane coloca aqui, não tomo mais que 2 vezes ao dia, mas não tomo pela manhã, sinto dor de cabeça. Cristiano, geralmente essa sensação da dor de cabeça é causada já por algum sinal de dependência da cafeína. Às vezes não, e é tudo muito relativo. Você tem que perceber aí só se há outros prejuízos, outra sensação, tá? Com relação à ausência da cafeína. Às vezes isso é só mais uma impressão, né? Então, pessoal, cuidado. Quem gosta do café, use com moderação. Ele pode trazer, sim, benefícios, como eu já disse, aumentar sua capacidade de atenção, de concentração. Você tem que perceber mais aí o que é a quantidade que você pode utilizar. Faça esse teste, faça essa autoanálise, tá? Quanto de cafeína você deve fazer uso, o excesso, o que é excessivo para você não é excessivo para mim, tá? Os melhores horários para fazer uso, você precisa faça anotações, faça registros, faça essa experiência por uma semana, 15 dias, um mês, para poder você tirar o melhor proveito possível dessa substância. Tá certo? Eu apresentei aqui para vocês os benefícios e os prejuízos do café, para quem faz uso do café, bem como as formas mais adequadas aí para você tirar o melhor proveito dessa substância, né? E assim diminuir os prejuízos que ele pode trazer e aumentar todos os benefícios. Coloque em prática tudo que você aprendeu aqui. Lembre de compartilhar essa aula com alguém que com certeza está estudando e precisa aí ter um melhor rendimento dos seus estudos. Eu desejo a vocês muito sucesso, pessoal, mas lembrem que sucesso não é dom, sucesso é dedicação, sucesso é músculo, sucesso é suor e cafeína com certeza vai ajudar, se for utilizada de forma moderada. Até o nosso próximo encontro do Clube da Aprovação. Valeu!